Uma pausa aqui na nossa programação musical para o nosso bate-papo dessa manhã. Estou recebendo a Franciele Stefanon Dalmoro, representando a Fisconte, já conhecida aqui da rádio e conhecida também pela atuação estratégica nas áreas de contabilidade, de gestão fiscal, de recuperação tributária, um trabalho que contribui e muito para o aumento da rentabilidade e para o crescimento sustentável das empresas. É isso que a gente vai conversar nessa manhã. Fran, bom dia, bem-vinda! Bom dia, Arnaldo, bom dia, ouvintes. E aí, todo mundo preparado para o final do ano? Todo mundo em ritmo de final do ano já. E falando nisso, final do ano também é tempo de mudança. A gente conversou brevemente no nosso último encontro aqui sobre a Fisconte. E eu queria te perguntar, por exemplo, os diferenciais da Fisconte em relação a um escritório contábil tradicional, vamos dizer assim. Então, Arnaldo, não é porque é um projeto meu, mas o jeito de fazer contabilidade da Fisconte ele foi todo desenhado e ele é único, né? Ele não é nada, vou dizer tradicional, porque o correto, o que nós fazemos é o correto, né? Então, existe a contabilidade que deveria ser feita sempre. Nós nos diferenciamos pela nossa política, nossos valores. Nós estamos voltados a levar o nosso cliente onde ele quer atingir, né? Ele quer chegar em patamar X, ele quer atingir tal mercado, como é que ele vai chegar nisso? Então, nós vamos além da contabilidade. Mas, de toda sorte, né, a gente tem que pensar em fazer o correto. E a gente faz a contabilidade no escopo daquilo que ela foi feita, né, a função dela, que é produzir informação útil para a tomada de decisão dos empresários. Hoje nós temos... o que existe hoje? Qual é o modelo de negócio de escritório de contabilidade? Não digo que é a regra, que é geral, mas é a regra, né? Nós temos apuradores de impostos. Sim. Então, sabe-se que alguns regimes têm algumas obrigações, outros têm outras. Então, o que o escritório faz hoje é fazer a folha de pagamento, fazer a apuração dos encargos, a apuração de impostos. Nós não agimos assim. Tanto que, a partir do momento que nós recebemos o nosso cliente, é feito todo um diagnóstico anterior, a gente entende o negócio dele, porque não tem como te orientar ou te levar, te dar suporte ou fazer o melhor caminho que tu obtenha todas as vantagens fiscais possíveis ou orientação em relação a como fazer o certo, que normalmente é isso que o empresário busca quando contrata um contador, quando contrata um advogado, quando contrata um perito, quando contrata agente, é que ele aprenda, que ele possa fazer o correto. Não só o correto, que ele possa reduzir o máximo possível de custo, despesa, encargos, de forma inteligente. Então, não tem meio de fazer isso se você não olhar para a empresa. Então, a gente tem um olhar bem aguçado nesse sentido. Então, vamos lá, a gente bota a mão na massa e a gente entende o que tu quer, como é que funciona o teu negócio. Porque nunca, não vou dizer nunca, né? Mas quase que 100% das vezes que eu vi uma situação, a queixa era em relação a financeiro ou é o imposto, na verdade é o processo. Então, é além. Então, não basta para poder realmente fazer a diferença numa empresa e fazer aquilo que a contabilidade nasceu para fazer, porque a contabilidade ela é tão poderosa que ela pode salvar a empresa ou destruir uma empresa. E hoje, com todo esse enfoque, em virtude da reforma, isso está cada vez mais nítido. E é importante que o empresário entenda o papel da contabilidade. Então, não basta também uma contabilidade fornecer alguns meios e o empresário não entender qual é a responsabilidade dele perante a isso, né? Então, as informações elas são produzidas pela empresa, mas aí a consolidação, a apuração, o entendimento, a leitura e a análise desses dados é a contabilidade que faz. E isso é muito importante. Tanto é que é a contabilidade que conta para o fisco quanto que tu tem que pagar para ele. E que ajuda o fisco a dizer se tu tá sonegando, se tu tá devendo, se tu tem crédito ou não. Então, o primeiro ponto é ter uma contabilidade correta. Isso interfere até mesmo em crédito, talvez, que a empresa vai ter? Uma contabilidade bem feita. Isso. Acontece. Hoje nós temos uma parcela do Brasil todo. Vamos falar do Brasil todo, né? As empresas do Brasil,
a maior parte, mais de 70%, beira aí uns 80%, não sei o percentual exato agora, porque já desde a minha última consulta teve alterações, elas são optantes pelo Simples Nacional. O Simples Nacional, ele não tem obrigação de fazer um balanço, de publicar o balanço, diferente de empresas do lucro real, né? Então, e outras, por exemplo, a Maciá, ela tem que, inclusive, dar publicidade em relação a isso. Então, acaba que se o empresário não busca saber sobre o seu negócio, fica por isso mesmo. E a gente tem para poder, vou no banco, quero um empréstimo. A primeira coisa que ele te pede são as demonstrações contábeis. O que são as demonstrações contábeis, né? O balanço patrimonial quer dizer o quê? Ele vai fazer o levantamento do teu patrimônio, né? Patrimônio que envolve toda a tua estrutura física, todos os teus clientes, as tuas obrigações, o que tu tem a pagar, o que tu tem a receber, para saber a tua liquidez. Com isso, avaliar teu grau de endividamento, para ver se você pode ser um bom cliente. Isso aliado também ao score, né? Tem score, tem outras ferramentas que isso são necessárias para tu conseguir crédito, para tu também poder pegar condições melhores. A contabilidade, ela é importante, inclusive, para a pessoa física. Isso é extremamente necessário. Então, em relação ao que o papel da contabilidade, ela é essencial. E no ritmo que nós estamos indo, as pessoas físicas também terão que ter contabilidade. Tem vamos dizer assim, um pensamento comum quando a gente vai fazer uma troca, que é um certo receio. Imagino que mudar de contabilidade, de escritório, também deve gerar esse receio nos empresários. Como vocês trabalham para tornar esse processo simples, seguro, confortável para quem está indo trabalhar com vocês? Dizer que seria confortável ou simples é utopia. Tá? Então, algumas mudanças, toda mudança dói. Quando a gente está crescendo, às vezes tem a dorzinha ali, às vezes deixa cicatrizes. Então, o importante é ter transparência, né? Ter ética, entender, deixar muito claro as questões em relação ao sigilo de informações, isso é muito importante. E nós conduzimos de uma maneira tranquila, mas dentro de um processo. Então, no meu escritório, no nosso escritório ou nos escritórios do nosso ecossistema, existe um processo bem definido. Então, e também a gente analisa muito a situação do cliente. Já teve situações que o cliente, meu Deus, quero para ontem. Desde que ele entenda que esse para ontem pode ter ônus para ele nessa transição. A transição, ele não pode ficar desassistido naquele momento. Então, até que você pegue, até que também seja entregue o conteúdo, os saldos, a informação necessária até o ponto de responsabilidade da contabilidade anterior, não é do dia para a noite. Então, a gente tem prazos definidos pelas nossas normas brasileiras de contabilidade, nós temos um código de ética que estrutura, a gente tem normas sobre tudo, né? Só devem ser aplicadas e nós aplicamos isso, levamos isso muito a sério. Tanto que durante o processo de implantação, nosso cliente sabe exatamente qual ponto ele está, para onde ele vai, o que a gente vai fazer. A gente faz um planejamento e aí a gente vai ter situações, eu preciso para ontem. Se for necessidade do cliente, que a gente acordar, a gente faz, só que tem que ter esse entendimento, olha, vamos aqui, a gente vai indo. Mas o importante é entender, ter transparência, entender quais são os documentos obrigatórios, o que isso causa, qual é o reflexo de uma informação incorreta. Então, não existe uma transição tranquila. Toda mudança gera um desconforto. Então, dizer que vai ser fácil, pode ser que seja fácil, mas que gera um desconforto, porque quando você troca de contador às vezes a gente leva para a vida inteira. Eu tenho clientes que estavam há 12 anos, teve um que era 18 anos. Então, é uma decisão bem drástica e demanda muita confiança. Então, ter esse processo muito claro, definido, entender de onde nós estamos, para onde nós vamos, isso faz toda a diferença. E a gente age assim, sempre com muita transparência, entendendo a necessidade, mas sendo muito claro, isso é possível, isso não é possível, isso pode ter isso, qual é a consequência, como é que a gente vai, o prazo é tanto. Uma implantação, ela demora em torno
de uns 3 a 6 meses, às vezes 12, tudo depende do perfil da empresa, a situação que ela está naquele momento. E lembrando, quando eu falo implantação, a gente não está falando só de vou iniciar a contabilidade, não é apuração. Apuração, isso é do estoque, papum, a gente pega os saldos, bota lá no sistema, já começa a planejar o teu futuro, pega, né, as notas e é isso aí. Até teve uma situação, sei lá, umas 2 semanas atrás, e um cliente falou assim: pô, Fre, olha só, tem aqui o meu colega, ele paga honorários assim, assado, e falou, e nem emite nota. Eu disse, gente, as pessoas têm que entender que faturamento a contabilidade não é baseada somente em faturamento, né? Tem que ter estratégia, você tem que ter avaliação patrimonial, você tem que ter tem que ver o plano de negócios. Então, hoje está se consolidando o que eu venho falando há muito tempo, que é a questão da receita da pessoa física, a você receber dinheiro e não emitir nota. Não importa, gente, você tem que dar destinação àquilo. E também a gente está aí com enxurrada de legislação, enxurrada de mudança, de aprova isso, rejeita isso, e muita desinformação, e traz bastante transtorno. O setor contábil está sendo muito prejudicado pelas decisões, achando que algumas mudanças são sem tempo recordes e são inviáveis. Seria inumano. É impossível você fazer algumas mudanças tão drásticas em pouco tempo, que nem agora a gente teve fazer o registro das atas de distribuição de lucro até 31 de dezembro. Existe um processo para isso burocrático na junta. Imagina, como assim? Se a gente nem fecha, às vezes você fecha aquele período no ano seguinte, que esse é o normal. Você tem um fluxo de trabalho interno, das obrigações, existem prazos, existe um período ideal, e isso não pode ser desconsiderado. Então, é uma sobrecarga no setor contábil muito grande, e isso acaba prejudicando as empresas, que isso isso causa um prejuízo enorme para as empresas, não só para nós, para o setor contábil, mas essa falta de tempo, de transição, de clareza nessas implantações, inclusive da legislação, né? O governo adotando algumas medidas e não pensando nos princípios da noventena ou da anualidade que a gente tem, isso é absurdo, absurdo. A tendência, acho que nesse momento, nessa transição de ano, é ficar um pouco mais complexo, né? Por causa dessa reforma. Então, todo mundo fala assim, e a reforma é a reforma. Tem que entender como é que vai funcionar isso. Ainda a normatização da reforma, ela não aconteceu totalmente, né? A gente teve aí mais um texto aprovado, então sai uma situação, aquela situação... Lembra quando eu falei sobre o split payment, que era o que mais me preocupava, que ia quebrar 70% das empresas, porque não existe planejamento de fluxo de estoque, nem de caixa. Então, isso já teve mudança, então não vai ser mais obrigatório. Então, muita coisa não dá pra gente afirmar com tanta solidez até que exista essa normativa engessando aquele processo e determinando aquilo. Então, muita coisa vai acontecer. Mas o mais importante é entender a repartição também dos impostos, né? Mudou os impostos? Mudou. Unificou? Não necessariamente. O que acontece, que eu acho que é muito grave, a sociedade precisa entender quem compete o quê na carga tributária. Então, isso não é claro para ninguém que não atua na área, ou enfim, não é uma informação que é atraente de ter conhecimento. Mas faz sentido entender que a gente tem os impostos federais, que é o governo que competia arrecadar e distribuir desses federais. Ele distribui uma parte para o estado, distribui uma parte para o município. Tem os impostos estaduais, mais conhecido questão do ICMS, os municipais, o ISS. Então, a partir do momento que tu tem, todos vão se tornar do governo federal, né? Todos vão virar federais. Isso aí gera um desequilíbrio também nas contas públicas do governo estadual, do governo municipal. E aí, como é que fica isso? Né? Por exemplo, não sei se todo mundo sabe, talvez já saibam, mas o município ele vai ter autonomia somente sobre o IPTU. O que isso vai acontecer? Imagina você ter que gerir uma máquina pública e somente podendo fazer variações em relação ao IPTU e as taxas.
Então, vai vir uma crescente onda aí de aumento de IPTU, né, valor venal, isso é entender o sistema e prever o futuro e estar preparado para isso. Então, é isso que a gente faz, né? Lá na Fisconte, em todas as empresas do grupo, a gente casa todas as informações. Ou seja, não é só a tua empresa. Tu montou a tua empresa para quê? Para dar melhores condições para tua família. Então, planejamento patrimonial da tua família. Aí o pessoal me pede bastante em questão de holding, né? Então, vou fazer a holding e não tem nada a ver com o que ele precisa. Então, precisa entender o contexto daquela empresa. O contexto societário, quem compõe isso. São administradores, são sócios, de onde vem esse patrimônio. Então, isso é muito importante, fazer esse estudo e entender a empresa como um todo e o reflexo dela. Até porque tem a lei que estava assombrando uns e alguns são muito felizes, outros estão muito assim, preocupados, mas não tem que entender o conceito. Não é só sobre isenção de IR até 5 mil. A gente está falando de isenção sobre a renda. A renda não é só teu salário. A renda é o que tu ofere de aluguéis. Não é só dividendos, né? É o juros sobre o capital próprio. É o juros sobre, né, a tua receita financeira das tuas aplicações. Então, a gente está falando, a base de cálculo não é somente a tua distribuição de lucro, não é somente pro labore, não é somente o teu salário. Então, prezado ouvinte, se você é como a maioria de nós, que temos mais de um trabalho, mais de uma função, e tem aqui, ou eu faço Uber e tenho o meu trabalho durante o dia, é a soma dessas duas rendas que entra na base de cálculo da isenção, né? E essa isenção, será que isso aí é uma manobra, né? Claro, estratégica, né? Governamental, políticas públicas, enfim, não vem ao caso, mas tem que entender qual é o reflexo disso tudo. Então, a gente vê assim, isenção 5 mil. Tá, mas é isso? É isso que entra na base? Como é que funciona? O que incide? Quais são as exceções? Então, isso tudo é um desenho que não é mostrado para a sociedade como um todo e faz toda a diferença. A gente vai aprendendo que essa área não é tão simples quanto parece. A gente vai conversar bastante sobre isso nos próximos meses. Quero agradecer a tua presença aqui hoje. Foi muito bom a gente conversar, ter um esclarecimento. Quero deixar aqui o contato da Fisconte. Como a gente falou lá no início, você está sentindo que está somente pagando tributos e nem entendendo por que isso acontece, vale a pena conversar com eles, para eles pelo menos analisar o teu caso. 54 31 96 96 31. Fácil de lembrar, 31 96 96 31. Fisconte está aí disponível para você.